Boa noite a todos os amigos que estamos vendo, como disse a Ângela, minha xará, e aqueles que nós não estamos vendo, os que estão em casa acompanhando a reunião da noite de hoje. E que bom que hoje é segunda-feira, não é? E viemos aqui para que a gente possa fazer um pouquinho, né? Doar um pouquinho de nós e receber muito de vocês, para que também possa vibrar a nossa luz nessa nossa presente existência, né? Nessa presente encarnação. Porque todos os dias nós estamos aprendendo uns com os outros, né? Quando a Ângela terminou a meditação e antes, né, a Edna fez a ambientação, que foi delicioso também, eu fiquei pensando assim, eu acho que a gente já pode ir. Acho que já deu certo por hoje. A gente já começa uma segunda-feira e uma semana bem alimentada, né? Com uma alma feliz e alimentada. Mas a doutrina espírita, ela nos pede que nós sejamos um pouquinho mais esforçados, né? E que não queiramos só usufruir, mas que possamos também pensar um pouco, raciocinar acerca de coisas que nós mesmos buscamos para nós, para os nossos dias. E eu quero dizer dos conflitos, porque o livro que está sendo estudado atualmente, não é? É um livro de Joana de Ângeles, né? O Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, Conflitos Existenciais. Então, o quanto nós, né, devemos refletir sobre isso, para os conflitos que não são as outras pessoas que muitas vezes nos trazem. São os conflitos que nós mesmos guardamos e criamos e construímos e ainda fazemos questão de deixá-los dentro de nós, prejudicando assim os nossos dias, que poderiam ser bem mais felizes, que poderiam ser bem mais construtivos, não é verdade? Então, dito isto, eu quero começar nossa reflexão trazendo o que Joana de Ângeles fala sobre esse 5º capítulo, que é ressentimento. Alguém aqui já sentiu isso? Porque é o seguinte, sentir é bom. Agora, ressentir determinadas coisas, isso não é bom. E traz um atraso para a nossa vida, não é? Porque todos nós almejamos ser criaturas felizes aqui nesse plano, né? Pelo menos felizes diante do relativo, que é possível, não é? Então, nós devemos buscar isso todo dia, porque a felicidade integral, a gente sabe que não vai ser nesse mundo. Nós sabemos que não vai ser agora, mas é possível ser feliz. Nesse momento, por exemplo, eu estou sentindo felicidade. Felicidade por estar aqui, felicidade pela Ângela ter lembrado de nós mais uma vez, e felicidade por rever amigos, felicidade por saber que tem amigos que vai acompanhar tudo isso que é tão gostoso e que é tão produtivo para as nossas vidas, em casa, hoje ou depois, não é? E aí, eu quero lembrar, antes de começar a falar de Joana, de Ângeles, do que ela pensa a respeito disso e o que ela nos ensina a respeito do ressentimento, que é bem mais profundo do que o meu pensamento, por exemplo, no meu dia a dia, quando eu penso, eu fiquei ressentida, ou fulano está com muito ressentimento acerca de determinada situação. Joana de Ângeles vem explicando isso para a gente. Por que a gente se ressente ainda? Que conflitos isso traz para nós? E depois ela vem trazendo umas coisas muito interessantes para que a gente possa vigiar isso em nós. Eu gostaria de lembrar Paulo de Tarso, quando ele diz na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, que ele diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoais. E para os Efésios, Paulo escreveu o seguinte, capítulo 4, 26. Quando ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Eu, particularmente, tenho esse versículo aqui na minha cabeça, até em treinamentos de equipe de trabalho. Quando tem os conflitos internos, né, interpessoais, a gente fala, não deixe que o sol se deite, né, sobre a sua ira. Então, tenhamos, né, essa vigilância de tratar o que vem nos incomodando dia a dia, hora a hora, para que a gente não guarde certas coisas que não deveríamos guardar, não é? Joana de Ângeles fala sobre a relação do poder e do ressentimento. E eu achei isso muito interessante nessa fala dela. Ela fala que a ânsia do poder é inerente ao ser humano.
Vamos ver que ligação ela vem fazendo, né? A ânsia do poder é inerente ao ser humano. Quando não lida de maneira equilibrada, gera inúmeros conflitos. Quando nós não temos esse equilíbrio, que nós esperamos que o outro tenha para conosco, e o outro espera que nós tenhamos, e que nós devemos, ao cuidar de nós, ter esse equilíbrio, está tudo bem. Então, essa ânsia do poder, ela é inerente, por quê? Porque desde o princípio da humanidade, a gente precisa ter essa vontade, ter um poder e a vontade de evoluir. Isso é progresso. Então, se nós não tivermos eu não vou dizer ansiedade, a palavra não seria bem essa, mas ela usa ânsia, né? Mas se nós não tivermos essa força de vontade, de nos progredirmos, né? Nós não teremos também certos conflitos que nós possivelmente vamos encontrar no caminho. Porque quem se acomoda e não tem essa ânsia do poder, ele também não vai conviver. Não vai conviver muito com as pessoas. E a gente é feliz convivendo, a gente evolui convivendo, e a gente convivendo, nós também estamos correndo o risco, se não vigilantes, de ficarmos ressentidos com determinadas coisas, com determinados tratamentos, com determinadas situações. Ela diz o seguinte, que transforma-se em luta de poder. E essa luta se torna o motivo da sua existência. Veja bem, essa ânsia de poder se torna em luta, e essa luta se torna o motivo da sua existência. Só que aí ela vem explicando isso, né? Porque ela traz 3 autores que falam sobre isso de maneiras diferentes, sobre essa relação com o poder, sobre esse motivo da existência. Ela traz Freud, que fala do sentido do prazer para a nossa existência. E fala do sentido do poder de Alfred Adler. Sentido do prazer, sentido do poder e o sentido de existir, de Viktor Frankl. Esse sentido de existir, ele se aproxima mais das ideias e dos sentimentos espirituais, né? Ele traz uma aproximação do que a gente vai ver aqui, porque é mais amplo, né? Qual que é o sentido de existir? E aí ela diz o seguinte, que a finalidade da existência, que é importante a gente notar isso, ela diz, a finalidade da existência não é ter poder. A finalidade da nossa existência não é ter poder. O poder é de servir ao existir. Nós temos que buscar o progresso, algum poder para existir, para ajudar no progresso também dos outros, no progresso da nossa comunidade, de uma sociedade. Então, a gente deve desenvolver para evoluir, sim, a nossa inteligência, a nossa vontade. A gente precisa querer crescer. E, para isso, a gente precisa de força, de poder. Mas esse poder é de servir ao existir, e não o contrário. Não existir para adquirir poder. Mas o que isso tem a ver mesmo com o ressentimento, não é? Isso tudo ela vem fazendo ali a introdução. Porque eu só queria lembrar também que ela fala das causas psicológicas do ressentimento, primeiro. Aí depois ela traz os efeitos perniciosos e transtornos emocionais dos ressentimentos. E ela fecha, é um capítulo longo, ela fecha falando da terapia libertadora. E nós vamos aqui, nesse nosso tempo, trazer um pouquinho de cada parte do que ela nos explica, para que a gente tenha esse entendimento e passe a lidar um pouquinho melhor com esse tal ressentimento. Tá bom? Então, continuando. O que Ângela? É muita Ângela aqui hoje. O que Joana de Ângeles fala também. E eu gostaria de ser um pouco fiel, um pouco não, muito fiel, às palavras dela, tá bom? E aí a gente vai refletindo com Joana. O verdadeiro poder, Joana de Ângeles diz, que o verdadeiro poder não se encontra nos recursos financeiros, no relevo social ou político, no religioso ou cultural, mas sim na conquista interior do prazer de realizar-se, conseguindo a vitória pelo amor, alcançando a individuação. Aí ela já usa um termo de Jung, quando ele fala de individuação, de singularização. Então,
sim a conquista interior do prazer de realizar-se. Eu vou repetir. Conseguindo a vitória pelo amor, alcançando a individuação. O problema é quando nós ficamos, ela fala, em luta pelo poder. Quando nós pensamos em para ser maior que o outro, sabe, nesse sentido. Se você fizer isso, eu vou te processar. Eu vou entrar em litígio, num problema, por exemplo, de relacionamento, conflitos interpessoais no trabalho ou na família. Esse é o problema do poder. Quando você se sente superior ao outro. Ou também quando você se sente inferior ao outro. Ela faz essa colocação. O que ela traz? Que nós ainda, e não sabemos mesmo, lidar com os nãos. Quando nós recebemos algo negativo de alguém que a gente espera, né, que a gente cria a expectativa de que vai dizer um sim para nós, ela fala muito isso. A gente acaba se frustrando e ficando com raiva, que é uma emoção natural, como a psicologia explica, a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, a inveja, o nojo, a esperança, são emoções básicas que são próprias do ser humano. E aí a gente pensa assim, mas eu já sou tão bonzinho, eu já sou tão boazinha, eu não quero sentir mais raiva de ninguém. Não tem muito jeito não, gente. Agora falou a Ângela Mineirinha, né? Não tem muito jeito, não. Porque a raiva é uma emoção natural do ser humano. E nós vivemos aqui ainda, nesse planeta Terra, de provas e expiações. Estamos todos numa caminhada para a gente evoluir, não é? Mas quando nós somos contrariados com alguma coisa que nós queremos muito, e nós ouvimos um não, uma primeira reação nossa, emocional, talvez nós sentíssemos raiva. Ou sentíssemos alguma coisa parecida com raiva. Né? Por que eu estou ouvindo não? Porque nós estamos habituados e nós queremos, né, ouvir sim. E muitas vezes isso vem lá da nossa criança, né, da nossa fase, dos primeiros anos nossos. Quando nosso pai e nossa mãe dizia não, o que a gente fazia primeiro, quando criança? Dava uma chorada, às vezes faziam até uma birra, né, uma esperneada. Quem já viu isso? Só eu que já vi? Não, né? Então, nós, enquanto adultos, nós ainda temos muito isso dentro de nós. Nós sentimos raiva quando alguém vai contra nós em alguma situação, discorda de nós. Nos primeiros minutos, assim, talvez. Quando nós já estamos tentando melhorar e progredir, aí a gente fala, calma, Ângela, você ficou com raiva, mas isso tem que passar. Porque você passa a compreender o motivo do outro, a colocação do outro, e daí a alguns minutos, ser vigilantes, nós já temos condição de fazer isso. Em poucos minutos, já voltar a ser uma pessoa mais serena e equilibrada, não é? Mas isso a gente ainda tem dificuldade de fazer, não é? E ela fala isso, que a gente não sabe ainda. E a gente deve aprender, por isso que a gente está estudando sobre isso, a controlar essas reações, a controlar a nós mesmos. Porque o outro a gente não consegue controlar. O que ele vai falar, o que ele sente, as vontades dele, o que ele já aprendeu. Mas a mim, o controle é todo meu, é responsabilidade minha. O que eu sinto, o que eu respondo, como eu reajo, não é? Como eu reajo, isso é inteira responsabilidade minha, nossa. Não é? E aí, quando nós nos vemos em situação assim, a gente começa a sentir coisas, quando nós somos contrariados, que nós vamos guardando. Eu até trouxe aqui os conceitos, né? Porque quando nós falamos de ressentimento, a gente lembra de mágoa. E a mágoa, ela é um sentimento mais passivo, né? A mágoa é uma tristeza. Eu até faço questão de colocar aqui. É a tristeza ou desgosto resultante de uma ferida emocional ou perda. Um sentimento que pode ser persistente, mas que surge numa experiência direta. Essa mágoa é uma emoção natural. E um pouco mais passiva. Só não era natural para Chico Xavier, né? Porque se falasse alguma coisa para ele, ele só ia falar... Ah, meu filho, né? Que beleza. Ele não ia nem chegar dentro dele. Ele tinha aquela barreira do amor, que já compreendia o outro, não é? E é isso que nós devemos aprender. E o ressentimento já é mais profundo, porque é uma mágoa guardada e transformada em raiva, indignação constante, alimentada ainda. Isso que é o problema. Alimentada pela sensação de injustiça e pela incapacidade de perdoar ou resolver a situação. Veja bem, pela incapacidade de perdoar. Mas nós não estamos aqui para aprender e tentar
exercer essa caridade segundo Jesus, que é o perdão, que é a libertação dessa mágoa, desse ressentimento, dessa sensação de estar sendo oprimida ou humilhada por vezes. Porque a raiva e sentimentos conflituosos, conflitos interpessoais, nasce disso. E nasce, sabe o que? Vamos lembrar, nasce daquilo que nós já sabemos, estudando a nossa doutrina, que é o mal ainda entre nós, né? Porque quando nós ainda temos dentro de nós o orgulho, que é ainda o mal da humanidade, né? E o egoísmo, quando eu acho que eu sei a verdade, que as decisões devem ser tomadas por mim, que o que eu faria seria melhor do que o outro, eu começo a sentir que o que eu faço é que tem que ser respeitado. E eu deixo de respeitar a opinião do outro. E quando eu me sinto ofendida, né, atingida no meu ego, aí eu começo um conflito interior com o outro. Pode ser também, mas eu estou falando do interior. O conflito que nós ainda temos dentro de nós. E se eu vigio as minhas reações, eu vou saber, sim, né, Rosana, o nível ainda do orgulho que eu ainda guardo dentro de mim. Mas se eu não me vigiar e prestar atenção nesses mínimos detalhes do nosso dia, eu não vou conseguir exercitar essa caridade, que é o perdão, não é? Bom, mais aqui à frente, ela fala sobre os desequilíbrios, né, que nos adoecem. O que ela fala? Quando eu me sinto enganado numa ambição desmedida, se eu tenho uma ambição para chegar em algum lugar e eu sinto que alguém me enganou, que eu vou sentir, eu tinha uma expectativa, por exemplo, que a Edna poderia me ajudar em tal situação. Só que ela não me ajudou, ela resolveu que ela vai trilhar um outro caminho. Se eu gerei uma expectativa, eu vou estar subestimando, né? Então, essa revolta e esse meu ego é que vai fazer mal para mim. Ela resolveu seguir um outro caminho e está tudo bem, né? Então, esse é um ponto. Quando há uma frustração, veja, quando há muito ressentimento, outra situação em que é gerado ressentimento, ela traz. Quando há frustração sexual que mascara o meu conflito de rejeição. Muitas vezes, em relacionamentos, a gente idealiza alguma coisa no outro. Ou um relacionamento, né, de casal, ou um relacionamento de amizade. A gente idealiza aquele ser do jeito que eu sonhei. E eu gostaria que ele me tratasse dessa maneira. Eu gostaria que ele seguisse o que eu planejei para mim quando tivesse uma situação assim. Mas é outra pessoa, não sou eu. Então, é a junção dessas duas pessoas que formam, por exemplo, um casal. Mas quando eu me sinto rejeitada, eu já gero de novo outro ressentimento, outra situação de ressentimento. E aí ela traz também outro caso. Quando eu estou preso num sentimento de inferioridade, quando eu sinto que eu sou menor que o outro. Aí o outro vem, já mais forte do que eu, já mais maduro do que eu, e toma certas decisões e me fala coisas, e eu ali me sentindo pequenininha. Aí o que acontece? Ela fala, eu não suporto receber um não, né? Então aparece o medo do abandono. Sabe aquele sentimento, eu sou tão pequenininha que o outro não vai querer ficar próximo de mim, não vai querer trabalhar comigo, não vai me convidar para trabalhar no Brilha a Vossa Luz, porque eu sou inferior. E aí eu crio um outro ressentimento, um sentimento de que eu sou menor. Ao passo de que a gente deve se desenvolver e amadurecer no sentido de que, quanto mais forte, quanto mais madura e quanto mais eu me relacionar bem com as pessoas, mais eu vou ser convidada a estar com esse grupo, a estudar, a participar de uma campanha. Quanto mais eu for agradável, né, no ambiente em que eu estou, me sentindo forte, sabendo que eu posso doar de mim mesma, não importa o quanto, não é? Mas alguma coisa eu já posso doar. Essa pessoa é interessante para estar ao lado de demais pessoas. A gente quer pessoa com energia e vibração elevada, não é? Então, não deixemos que isso nos traga ressentimento. E quando eu percebo que eu não consigo manipular o outro, e aí gera um sentimento de que o outro não está fazendo como eu queria também. Outra situação. Então, eu começo a desejar ela diz até que é um desejo de vingança disfarçada. Quando eu falo assim, mas você não me ajudou? Aí você está já ressentida, né? Você não me ajudou, mas aí você vai ver, a sua hora vai chegar.
essa pessoa que pensa isso, a justiça divina vai tomar conta. Isso já também já não, né? Tudo bem que você não queira fazer a justiça você mesmo, ok? Já é um passo de adiantamento moral. Mas dizer também, ele que aguarde, ela que aguarde, a justiça divina que vai dar jeito nisso, também é ruim, não é? Porque é um desejo disfarçado de vingança, quando a gente pensa isso. Então, cuidemos desses sentimentos que estão aqui dentro, ressentidos, né? Ressentidos. E ela fala também que é compreensível o surgimento de uma certa frustração ou desagrado diante de confrontos de agressões promovidas por outro, né? Dando lugar a mágoas, mas deve ser aflição de caráter transitório. Quando alguém faz alguma coisa que dá lugar à mágoa, isso deve ser transitório, não, porém, a instalação do ressentimento. De novo, o orai e o vigiai. A gente não pode deixar que esse ressentimento more dentro de nós. A gente tem que estar acordado para isso. E ela vem lembrar que o ressentimento é uma sombra densa que domina os sentimentos e aumenta o nosso comportamento conflitivo interno. O ressentimento, mesmo quando a gente está alegre, mesmo quando a gente está recebendo algo bom, ou criando algo bom na nossa vida, se a gente tem algum ressentimento ou mágoa dentro de nós, ainda fica um peso, uma sombra. Você não é uma pessoa assim livre, entende? Porque nós devemos trabalhar para que nós sejamos livres. Livres de sentimentos que nos tragam para baixo, que tragam a nossa vibração para baixo. Nós devemos limpar o nosso coração. Se tiver que chorar, quando estiver ressentido, ou quando uma mágoa, alguma situação que te deixe magoado, chore. Chore, limpe o rosto. Né, e continua, ore oremos, né, por essas pessoas que por vezes também ainda nos agridem verbalmente ou emocionalmente ou qualquer outra forma de agressão que vocês lembrarem. Então que a gente possa vigiar isso daí, ela lembra aqui. E o ressentimento também, ela traz que ele se torna uma fixação mental. E a gente aí lembra disso toda hora. E quando a gente perde esse tempo, ao invés de estar com a mente liberta para fazer coisas produtivas e para que a gente possa crescer, né, individualmente também, a gente fica com aquilo na cabeça, é uma fixação de raiva do Beltrano, que mágoa, por que fez isso comigo? E ela fala assim, esses desajustes transferem da emoção para a nossa memória. E a pessoa que se sente assim, a pessoa se sente um verdugo cruel do outro. Né? Fala também, Joana, que na verdade, nós fixamos naquilo que nós consideramos uma ofensa. E nós enredamos nos fluidos deletérios da revolta. Porque nós ficamos lembrando, né, da hora que a pessoa gritou com a gente, como é que essa pessoa falou comigo dessa maneira, e na frente dos nossos familiares, ou na frente de colegas de trabalho, ou eu fico lembrando da hora que a pessoa saiu e bateu a porta, ou eu fico lembrando também daquela situação que me trouxe raiva e mágoa, e eu fico contando. Daí eu conto para um, eu conto para outro, e eu vou aumentando aquilo. E aquela nuvem, aquela sombra vai crescendo. Aquele ressentimento vai sendo não só curtido aqui dentro do meu peito, mas como eu vou também fazendo com que ele aumente. E que aquela sombra fique ao meu redor. E aí o que eu estou impedindo? Impedindo que coisas boas se aproximem de mim. E eu mesma estou fazendo isso comigo. Não é uma judiação? É triste isso, porque enquanto nós estamos ressentidos, tristes, porque fomos atingidos no nosso orgulho ou na nossa vaidade, porque quem se sente atingido e tem esses conflitos existenciais nesse nível que nós estamos conversando, a gente sempre se vitimiza. A gente se ressente porque a gente fala assim, mas logo eu... Mas a pessoa foi falar assim comigo. Olha como que ela me tratou. E aí a gente deve prestar atenção também como eu tenho tratado o outro. Como eu tenho falado com o outro. Não é? Não somos vítimas. Não é? Porque às vezes também existem situações que eu mesmo plantei aquilo ali e veio para mim. E aí eu tenho que saber lidar com isso e procurar limpar esses ressentimentos. Muitas vezes esse poder que ela vem falando, porque tudo isso tem origem no poder, que pode construir, mas também pode destruir. E esse poder que a gente busca muitas vezes é aparente, né? É um poder que é fixado na areia. Bom, caminhando para o final dessa reflexão do ressentimento, ela diz o seguinte,
que ela lembra, né, que está no Tratado sobre Ética de Spinoza, que o sofrimento deixa de sê-lo quando formamos uma ideia clara e nítida sobre ele. Quando o sofrimento é visto, digamos que tem alguma coisa que está me fazendo sofrer muito. Digamos que uma pessoa que eu tenho muita consideração me atingiu e me traiu, ou me causou alguma dor, de alguma contrariedade ali, uma dor, uma traição, ela foi embora sem ter explicado por quê, e está doendo muito, e eu estou sofrendo por isso. Mas quando nós procuramos enxergar isso do lado de fora, como espectadores daquela situação, a gente às vezes consegue ver também colocações que eu fiz e que causou todo aquele conflito. E aí a gente não foca a culpa, que é o próximo capítulo desse livro, né, no outro. Porque nós também, muitas vezes, damos a nossa parcela de contribuição aos conflitos. Talvez uma resposta mal dada, uma palavra, alguma coisa que eu fale e que também agrida o outro. E daí começa. Aí o outro está guardando, está se ressentindo. Uma hora ele explode com quem? Comigo. Ou ele está com problema com outra pessoa, e aí ele vem e explode comigo, porque sabe que daqui 5 minutos eu vou perdoar e vou esquecer. Porque eu tenho um sentimento de afeto por essa pessoa. Então, ela contrariada por outro, vem e explode comigo, e se eu não conseguir limpar isso, eu vou ficar ressentido com esse, e ainda vou jogar coisas ruins em cima do próximo. É uma cadeia, não é? Então, hoje nós estamos aqui para lembrar de limpar o nosso coração. E de que nós observemos as causas de conflitos que porventura possam chegar na nossa vida. Porque ninguém está livre disso. Porque nós, para evoluir, a gente precisa conviver. E convivendo, a gente está à mercê, sim, de ser contrariado, de ser magoado e outras coisas. E se eu não estiver preparada para isso, eu posso plantar dentro de mim uma sementinha ruim. E não só as do bem que a gente pretende plantar. Não é mesmo, Ângela? E finalizando, ela diz assim, que a aplicação de valiosos equipamentos do bem... Joana de Ângeles, ela tem um vocabulário mais difícil, né? É um vocabulário profundo e que a gente tem que ir traduzindo muitas vezes. Só que teve uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que ela diz assim, aplicação de valiosos equipamentos do bem em forma de ações meritórias. Vamos traduzir isso daí? Ela está dizendo para a gente fazer a caridade. Para a gente buscar situações, equipamentos, pessoas, para que a gente possa fazer o bem, que são essas ações meritórias que ela está dizendo. E essas ações meritórias, elas entram na terapia libertadora do ressentimento. Porque nossa doutrina, ela vai e volta e ela vem sempre parar no mesmo lugar. Essa não é a Joana de Ângeles que está falando, é a Ângela. E vocês vão ver se vocês concordam comigo. Ela diz o seguinte, que, olha bem, ela vem buscar, ela lembra a psicologia positiva, que reage à proposta freudiana a respeito da personalidade humana. Ela procura entender de maneira muito diversa as emoções, ensejando-lhe uma conduta otimista. Ela está dizendo que nós devemos entender as nossas emoções e colocar essa visão otimista. Isso faz parte da terapia libertadora, na qual devemos permanecer todos assinaladores de fronteiras de quê? Aí que vem de encontro a tudo que a gente estuda. Quando ela fala permanecer como assinaladores de fronteiras, o quê? A bondade faz parte da terapia libertadora do ressentimento, desse sentir a raiva de novo, sentir de novo, sentir de novo, e essa fixação mental do que fizeram de mal para mim. Então, o que eu devo fazer? Colocar uma fronteira. A fronteira da bondade, do perdão, do prazer, as gratificações do sentimento, a esperança e a fé, a confiança, o cultivo das virtudes, a busca do enriquecimento da sabedoria, o amor pela humanidade, a coragem e a justiça, a espiritualidade, a transcendência do ser. Ou seja, a terapia que ela pede para que nós busquemos, nós encontramos em todas as virtudes. Quando nós nos ocupamos
com essas virtudes que nós acabamos de falar, lembradas por ela, nós estamos trabalhando essa limpeza do nosso peito, que por vezes pesa e a gente sofre. E ela diz para nós sobre o sofrimento, né? Que a gente deve ver isso, as situações pelo lado de fora, para que a gente possa ver com nitidez e clareza o que causou isso em nós. Nós somos seres humanos inteligentes. E se nós prestarmos atenção e nos ocuparmos de observar o que está causando esse conflito em nós, nós iremos limpar o nosso coração, a nossa mente, com menos tempo. Nós não vamos demorar muito para fazer isso, não é? E é isso que a gente espera aprender e executar com essas ações que nos levam à clareza de entendimento, a nitidez, a compreensão ao outro, o respeito, que é o mesmo que a gente busca, a gente também deve entregar, não é isso? E com isso, esses conflitos que nos levam aos ressentimentos, eles vão sendo tratados e extintos do nosso coração, do nosso peito. Para agradecer a atenção de todos, eu espero que a gente consiga levar isso para os nossos dias. Eu levarei essa grande lição de Joana de Ângeles, e lembrando, né, que Jesus nos ensinou. Se a gente carregar esse mandamento conosco também, a gente consegue. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Assim nós conseguiremos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Que delícia, né? Ouvir essa vozinha gostosa com esses ensinamentos. É muito bom. Obrigada, obrigada mesmo. E agora, como a gente tem o hábito no Brilha a Vossa Luz, nós abrimos para alguma pergunta, para alguma complementação. Já desisti de falar que vão ser perguntas difíceis, porque... Por favor, fiquem à vontade. Né? Se a gente conseguir responder, a gente responde. A Edna tem uma pergunta. Primeiro, Ângela, eu senti agora, eu percebi que eu tive um ressentimento. Quando meu marido morreu, eu cheguei no caixão e falei assim para ele: bonito, você tinha tanto medo de um dia eu te deixar e quem me deixou foi você. Ressentimento, olha só, eu não tinha percebido. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente olha as coisas horríveis que estão acontecendo no mundo, principalmente em Gaza, né? Gaza, porque vem o judaísmo, o Velho Testamento, isso tudo vem na cabeça da gente. Aquele Deus de guerra que continua lá, né? Você acha que, diante dessa sensação de impotência que a gente tem, nós temos um ressentimento de Deus? Olha, o que eu acho sobre isso, hoje, até não falei durante a minha fala, mas pensando o tema hoje durante o dia, eu me lembrei de muitas ocasiões. Eu ouvi, pelo menos, muitas não, umas 3 vezes na vida, familiares meus dizerem assim: eu acreditava tanto em Deus e agora eu perdi a fé. Mas no momento de perda, o momento em que a pessoa falou: eu orei tanto, eu pedi tanto, eu acreditei que daria certo esse tratamento. E a pessoa falou: eu não acredito mais. Então, a gente deve ter muita cautela nisso, porque a gente sabe que esse plano aqui é de provas e expiações. E de que não existe acaso, e que não existe nada sem motivo, e de que os homens, diante da sua maturidade, no seu nível de evolução, trazem coisas e vivências para o nosso planeta, que é o que está acontecendo, né? Ela citou Gaza. E, de novo, o poder. Não é? Porque o poder, ele veio para que a gente pudesse ter impulso, vontade de poder, né? Ter o poder para existir, para buscar coisas novas, para ajudar o outro. Mas o poder que nós vivemos, nesse caso que você citou, é o poder que quer dominar. E isso, a gente não deve se ressentir em nenhum momento, porque isso, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer que a gente evolua. E nós aqui, utilizando dos recursos tão lindos que Ele colocou à nossa disposição, muitas vezes por ganância, por excesso de querer poder, a gente transforma isso em coisas ruins. Espera um pouquinho. Você está racionalizando, a gente faz sim. isso o tempo todo. Eu estou falando do sentimento básico. Porque aquele Deus de Jesus, maravilhoso, que ama, e de repente você vê tanto horror, você vê aquelas crianças. Você pensa em Jesus, eu que trabalho com hino, eu percebo isso nos hinos. Quando eu canto um hino que fala de Jesus, é uma vibração. Se eu cantar um hino que fala de Deus, não é a mesma.
Como se nós inconscientemente tivéssemos um ressentimento com Deus por ter criado o mal. É o que eu mais ouço. Entendeu? Ter criado o quê? Ter criado o mal, entre aspas. criado o mal. As pessoas não entendem que é animal, que a gente está vindo de um processo de animal, tal. Elas ligam o mal a Deus, né? Porque, né? Então isso é complicado, né? É, eu penso que cada vez mais que a gente vai evoluindo, né, amadurecendo, a gente vai eliminando essa ideia de ressentir de Deus, porque se a gente já estuda a doutrina e entende que toda causa tem um efeito, a gente vai entendendo que Deus só quer o nosso bem mesmo. A gente é que muda tudo aqui. Verdade. Mais uma pergunta, uma complementação, Alguma observação? alguma observação? Hoje a Lu quer falar, hoje a Lu não quer falar. Não, não é não. É que aqui a Lu é a pessoa mais apaixonada por esse livro que a gente já conheceu. Lu, quer complementar alguma coisa? Na verdade, o pessoal do grupo sabe que eu defendia não fazer estudo nenhum da Joana, porque eu sempre achei muito complicado. Eu falei, isso aí não vai dar certo. E quando eu vi esse livro, que eu vi um pedacinho, eu sugeri. E eu falava assim, eu não leio porque eu não gosto de ler porque me dá sono. E tem, acho que é o segundo capítulo, que fala sobre a preguiça. E aí eu descobri que não é que me dá sono. Eu usava a desculpa do sono porque a preguiça não me deixava ler. E eu estou aqui com um livro com tanta anotação que eu estou orgulhosa de mim. Que bom. Parabéns, Lu. Obrigada. Então, esse negócio de ressentimento é um pouco complicado. Eu estava lendo e você falando aí, e eu fui a lugares que eu senti vergonha do ressentimento, porque não tem nada a ver. A partir do momento que a gente se torna espírita, a gente sabe que é para evoluir, ok? Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é o autoconhecimento. Quando você faz o autoconhecimento, você conhece as suas sombras, você tem que lidar com elas. Sim. Eu falo que eu era feliz quando não era espírita, porque era mais fácil. Então, o ressentimento, eu tenho que entender que eu tenho que me amar. E eu não tenho que ficar apegada ao que a pessoa fez. Se a pessoa fez alguma coisa para mim, de ruim, então ela não é para mim. Porque ela não é boa para mim. Por que eu quero ficar apegada a uma pessoa? E olha, gente, eu estou saindo de uma dessa aí. Ficar apegada a alguém que não quer meu bem. Porque a pessoa, quando faz alguma coisa para você, é porque não quer seu bem. Mas, pior que isso, eu descobri que eu também já estive no lugar dela. E tem gente com ressentimento, porque a mesma forma que ela agiu comigo, eu também já agi com outros. Só que é mais fácil enxergar ela do que me enxergar. E aí, fui visitar esse lugar do ressentimento e acabei descobrindo a outra sombra, né? Mais uma para a coleção. Então, eu recomendo isso tudo, viu, gente? Se eu estou conseguindo, todo mundo vai. Quando a gente reconhece, é um grande passo, né? Porque muitas vezes a gente encontra muita gente que ainda pensa assim, eu nunca fiz mal para ninguém, não é? Eu nunca respondi mal, eu nunca traí, eu nunca prejudiquei o outro, mas essa é a nossa visão, né? E a nossa vontade de que assim seja.